Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O texto se encontra lá em Lucas 4, versículos de 31 até o 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio, impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Amados irmãos e irmãs, primeira coisa, você que chegou aqui ao canal e não é inscrito, se inscreva, tá bom? E eu te peço muita ajuda. Compartilhe com outras pessoas, coloque nos grupos de WhatsApp, em grupos da paróquia. Assim você ajuda a divulgar este trabalho. De antemão, muito obrigado. Mas vamos agora focar no Evangelho. Jesus está então aqui na cidade de Cafarnaum. Para quem não sabe, a cidade de Cafarnaum era o centro da atividade missionária de Jesus. Provavelmente ali estava a casa de Pedro. Então Jesus tinha ali como centro, e aqui fala que ele ensinava aos sábados. Calma que isso é normal. Naquele tempo, o dia de sábado era o dia centro da religiosidade judaica. Todos os sábados, especialmente os homens, iam para a sinagoga para estudar as Escrituras. Então era mais o centro de estudo do que apenas de ouvir uma pregação. Jesus era judeu, então é normal Jesus ali também aparecer nos sábados, vez ou outra, quando era escalado, digamos assim, ensinando. Então aqui não vemos anormalidade. Porém o versículo 32 diz uma coisa bem diferente, O povo ficava admirado porque Jesus falava com autoridade. Quando eu vi esse texto, no meu início de caminhada de estudo bíblico, eu pensava que o povo ficava admirado porque Jesus falava bem, porque ele falava bonito, por causa do sotaque de Jesus, ou enfim, alguma coisa assim. Mas deixa eu explicar para vocês. O povo religioso daquele tempo, eles eram pessoas que gostavam muito de bajular os grandiosos da época. Isso acontece ainda hoje, hein? Então, por exemplo, vai se fazer uma pregação, nós vamos agora começar a bajular o prefeito da cidade, a bajular o vereador que está na Assembleia, a bajular não sei quem que está aqui. Eles faziam muito isso, especialmente porque queria-se uma proteção da parte do Império Romano. Jesus nunca fazia isso. Segunda coisa também, aquele povo, eles sempre apelavam para fulano e tal que ensinava isso, fulano e tal que ensinava isso, eles nunca falavam de modo próprio. Mas tem um terceiro ponto, que é o ponto principal. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Jesus falava com uma autoridade porque ele não bajulava os outros, porque ele não ficava recorrendo aos ensinamentos dos outros, mas especialmente porque Jesus falava aquilo que ele pregava e pregava aquilo que ele falava. Ou melhor, ele vivia aquilo que ele falava e ele falava aquilo que ele vivia. Vice-versa. A união entre fé e vida da parte de Cristo dava autoridade. Porque as pessoas diziam: nossa, ele fala isso, mas realmente ele vive. Nós vemos ele vai ver isso aqui porque ele vive entre nós, ele convive conosco. Isso confirmava a fala de Cristo. E aí, amados irmãos e irmãs, só nesse versículo 32 eu já podia fazer uma exortação a nós. Será que nós temos vivido aquilo que pregamos e pregado aquilo que temos vivido e vice-versa, Essa via de mão dupla sempre? Porque tem muita gente que tem uma fala muito bonita, que pega o microfone e muda. Pessoas que, desculpa a sinceridade, mas quando comungam, fazem uma cara de santidade, mas poucos instantes depois estão falando mal dos outros, estão cometendo inveja, são orgulhosas, são vaidosas. Que adianta, gente, isso? Não faz sentido. Depois, versículo 33. Na sinagoga, aqui diz que havia um homem possuído pelo espírito de um demônio. É interessante que o inimigo de Deus sabe quem Jesus é. Ele sabe. Ele começa a dizer: Tu és o Santo de Deus. Só que Jesus diz: Cala-te e sai dele. Porque Jesus não quer conversar com o inimigo. Jesus não conversa com a tentação. Receita básica para a gente: não converse com o pecado. Fuja do pecado. Não se conversa com o pecado. A gente só foge. Ponto final.
Coloque na sua cabeça. Outra coisa interessante também é perceber que o inimigo, como eu falei, ele reconhecia quem Jesus era. Aí você pode dizer assim, se ele reconhece, porque ele não é salvo? Porque ele não pode adorar Jesus. Adorar é reconhecer no outro a salvação. O inimigo de Deus, ele recusou a salvação de Deus, então ele não pode adorá-lo. Nós podemos. Nós podemos reconhecer Cristo como nosso Salvador e, portanto, sermos seus discípulos. Essa é a grande diferença. E aí, amados irmãos e irmãs, o demônio lança o homem no chão, sai dele, só que não lhe faz mal algum. Para dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele salva o homem de modo completo. Não tem para que ter medo do mal se nós confiamos em Cristo. E aí o povo começa a ficar espantado, etc, etc. E aí, já nessa segunda parte, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, será que nós ficamos só na linhagem de saber quem Jesus é, ou a gente começa então a adorá-lo e segui-lo? Do contrário, a gente está sendo igual ao diabo. A gente sabe quem ele é, mas a gente não segue. Não mudamos de vida. E aí isso não vale. Será que nós temos de fato buscado se apropriar dos ensinamentos de Jesus para sermos homens e mulheres discípulos e discípulas? Segunda coisa e última. Lembre-se que Jesus ele salva o homem todo. Jesus tem o poder para nos libertar de todo e qualquer mal. Se temos Cristo em nossa vida, não tem para que ter medo do mal. Confie no Senhor. Não sei qual é o mal que nos assombra, né? O mal do vício, o mal do pecado, o mal do orgulho, o mal da inveja, qualquer mal que vier. Jesus vence tudo isso. Ele nos liberta. Confiemos no Senhor hoje e sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.